Direito processual penal, princípios do direito processual penal. Vamos falar agora sobre o princípio da ampla defesa, que diz respeito à possibilidade ampla de rebater a acusação. Percebe que ele está intimamente ligado ao princípio do contraditório, e os fundamentos do princípio da ampla defesa estão inscritos no artigo 5º, inciso 55 da CF, que diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Observe que os dois princípios não se confundem, embora sejam muito próximos. E aí podemos apontar em relação aos elementos que compõem esse princípio, o princípio da ampla defesa, a defesa técnica e a autodefesa. A defesa técnica, que é a regra, é a possibilidade de ser defendido por um profissional habilitado tecnicamente, nos termos do artigo 261 do CPP, que diz que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. E com relação às características dessa defesa técnica, nós temos que ela é indisponível nos termos da súmula 523 do STF, ensejando nulidade absoluta a sua falta. E a súmula 523 diz que no processo penal a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Logo, se ela é indisponível, ela também será irrenunciável, nos termos da súmula 708 do STF, dizendo que tal renúncia também torna o julgamento nulo, que diz que é nulo o julgamento da apelação se após a manifestação dos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Também temos que a defesa técnica implica no direito de escolha do seu defensor, nos termos da súmula 707 do STF, que diz que constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não assuprindo a nomeação do defensor dativo, o que na verdade é uma consequência da indisponibilidade e da irrenunciabilidade da defesa técnica. No entanto, se após intimado ele não comparecer ou não se pronunciar, então, in albis, ou seja, passando em branco, ser-lhe-á nomeado um defensor dativo. Por fim, em relação à defesa técnica, temos ainda a possibilidade de defesa conjunta, salvo nos casos em que houver teses colidentes, nos termos desse habeas corpus 113433 de 2011 do STJ. E esse julgado fala que, com efeito, ao serem os acusados interrogados perante a segunda auditoria da Justiça Militar de São Paulo, verificou-se que um deles imputou ao outro, seu superior hierárquico, a responsabilidade pelos fatos supostamente delituosos, sendo situação evidentemente que põe em lugares opostos os sujeitos passivos do processo penal. Diante disso, comprovando-se em princípio a colidência de defesa, não havia outra saída ao Conselho Especial que não a de determinar a cisão do patrocínio para oportunizar, por um deles, nova escolha, dando-lhe inclusive plena liberdade para nova indicação. Neste ponto, cumpre asseverar que o juiz penal, antes de mais nada, é um guardião das garantias constitucionais, exercendo, por isso, o poder de impedir o desvirtuamento da ampla defesa e de salvaguardar o processo justo. Portanto, nesse caso, não pode haver a defesa conjunta. Ainda com relação aos elementos da ampla defesa, temos a autodefesa, também conhecida como defesa material ou defesa genérica, e ela é aquela que é realizada pelo próprio acusado, lembrando que esta deve ser por exceção. Com relação à autodefesa, nós temos que ele é um direito relativo, portanto renunciável, e ele ainda é cumulável, podendo cumular a defesa técnica com a autodefesa. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para receber novas informações de lançamentos de vídeos, acompanhe nossas mídias sociais que estão descritas aqui. Caso queira ver todos os vídeos dessa playlist, é só clicar aqui.